dia, irmãos. Glória, graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor para mais uma escola bíblica dominical. Nós estaremos também transmitindo essa escola dominical via o nosso YouTube. Você que for assistir em outro momento, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Vamos orar para iniciar a nossa escola bíblica dominical de hoje. Oremos. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos pela sua maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de louvar, adorar, glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Abençoe, Senhor, através da tua palavra, através do estudo, do conhecimento, possamos compreender o verdadeiro sentido da igreja, o verdadeiro sentido, Senhor, que o Senhor tem chamado a tua igreja, porque nós somos chamados para fora, chamados para fazermos a tua vontade, levar o teu evangelho, buscando, Senhor, vidas para o teu reino. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. A lição de hoje é a lição de número 5. Lição de número 5, as figuras da igreja, parte 2. Nós começamos na lição 4, né? Nós falamos sobre a igreja como corpo de Cristo e nós falamos da igreja como noiva de Cristo. Hoje nós vamos falar de uma segunda figura. Essa figura está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 8, onde o Senhor, através de Pedro, fala, nós somos sacerdote santo, nação eleita, e nós somos pedra viva do Senhor. E hoje nós vamos entender o que significa sermos edifícios, a igreja como edifício do Senhor, ok? Você que tem a sua revista, página número 23, você pode abrir a sua revista para que possamos ler. Ok? Clicou no PowerPoint embaixo? É só dar um clique nele. Foi? Hã? Não, tá mudando o OBS? Então, tem que dar um clique para ele parar com isso. Depois passa um corte. Pronto, para dar um tempinho para o corte. Então, irmãos, a nossa lição é a lição de número 5, as figuras bíblicas da igreja. A igreja como edifício de Deus. Pode deixar aí, Gilmar. Tranquilo, pode. Agora não vai depender de internet nem nada. Queridos irmãos, então, você que tem sua revista, página 23, nós vamos para a nossa introdução e nós vamos pensar. Porque quando nós falamos de edifício, falando do contexto bíblico, muda um pouco para o nosso contexto de hoje. Que o edifício a gente pensa logo, num prédio de 15 andares, 20 andares, mas nós vamos entender o que significa esse edifício. Primeiro, o alvo da lição, para que possamos estudar, é o quê? Primeiro, saber, refletir sobre essas quatro figuras bíblicas, edifício, rebanho, família e vinha de Deus, ok? E sentir-se amado pelo Pai, sentir amor pelos irmãos em Cristo, Lembrando do texto, nós não podemos amar a Deus se não amamos a nosso irmão ao qual nós vemos, se não amamos a Deus a quem não vemos. Depender e deixar-se guiado por Jesus Cristo para produzir fruto do Espírito, orando pelos irmãos da igreja. Então, nós temos que depender de Jesus e deixar de ser guiado por Ele, para que possamos ter a capacidade de o quê? De amar o nosso irmão, de cuidar do nosso irmão, de unir para conseguirmos ser esse edifício que Deus tanto nos convida.
O versículo-chave está em Romanos, está aí na revista, versículo-chave, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, nós temos que ter esse desejo de honrar o outro, de saber que o outro merece mais do que nós, porque senão nós vamos sempre achar que somos o quê? Mais merecedores do que o outro, e isso acaba dificultando a nossa compreensão do texto bíblico e da palavra. Na nossa tradução, na linguagem de hoje, né, NTLH, ame-vos uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Eu posso até não gostar do meu irmão, porque nós temos infelizmente, essa dificuldade, mas eu tenho que trabalhar e diz o Senhor, depender, como o alvo da lição, né? Depender do Senhor para que Ele me capacite, me dê essa capacidade de amar o meu irmão. De mim mesmo eu não sou capaz, mas através da dependência de Jesus Cristo eu consigo ser capaz. Alvo da lição, alvo geral. Você entenderá por meio da linguagem figurada empregada a respeito da igreja que devemos buscar comunhão e crescimento espiritual. Não é possível que alguém queira estar dentro da igreja, que é uma comunidade composta de pessoas, de irmãos, e ele ter a dificuldade de continuar a não construir dentro dele uma condição de comunhão. Por quê? Porque nós estamos num ambiente, é igual dentro de uma casa, você tem uma família. Se essa família vive desunida, o que acontece com essa família? Ela rui, ela se destrói. A igreja é uma família, então como eu sempre falo com os irmãos, a nossa reflexão é sobre nós. Eu não vim aqui na igreja para refletir sobre o comportamento do Silvio, do João Márcio, da Patrícia, da Daísa ou de qualquer outro irmão. Eu vim para refletir sobre o meu comportamento. Então, se eu tenho dificuldade de exercer a comunhão, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, através da dependência de Jesus. Correto? Continuando então, introdução, está aí na nossa revista, logo depois do versículo-chave. Depois de ter estudado na última lição a igreja como corpo e noiva, continuaremos hoje o nosso estudo sobre as figuras bíblicas da mesma. E veremos que a igreja é também chamada o edifício de Deus, o rebanho de Deus, família de Deus e a vinha de Deus. Nós já estudamos duas figuras, certo? Estudamos corpo de Cristo e noiva. Hoje nós vamos estudar edifício, depois rebanho, família e vinha. E assim nós vamos entender essas figuras bíblicas sobre a igreja. Lembrando e fazendo uma pequena recapitulação, o que é metáfora? Figura de linguagem em que há uma transferência de significado de uma palavra para outra por meio de uma comparação não explícita. Lembra, né? Que na outra lição nós tivemos a figura de nervos de aço. A pessoa tem nervo de aço? Não. É uma pessoa que é forte, que o aguenta, né? Então, existem muitas figuras de linguagem, até Jesus também usava nas suas parábolas, para ajudar a compreensão das pessoas em relação ao texto. Então, nós aprendemos na lição passada sobre o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo nós estudamos sobre unidade, membros, vários ajustados, ou seja, unidade de membros que são várias, mas são ajustados porque se tornam um corpo só. Depois nós estudamos a figura da noiva de Cristo, fazendo, representa fidelidade, integridade, dignidade e autenticidade. Tudo isso representa a figura da noiva de Cristo, a igreja. Hoje eu quero que você preste atenção nessa sequência que o pastor vai projetar. Primeiro vem Cristo. Ele é a base. Aí depois vem a doutrina apostólica e depois vem o quê? A igreja. Que somos, cada um de nós aqui é um pontinho. Aqui está o Silvio, está o Sidney, está o João Márcio, está a Ana Marta, está todo mundo aqui da Igreja Batista da Amizade, está o pastor.
todos nós vamos, depois você vai entender por que o pastor colocou quadrinhos e não colocou um edifício, para vocês entenderem. E o que significa essa linha, pastor? Essa linha amarela é o subsolo. Então a igreja está baseada em Jesus e na doutrina apostólica, que é a doutrina que vem dos apóstolos. Então a igreja que sair dessa base, desse subsolo, ela vai ruir. E também não só a igreja, mas a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos. Se não tiver Jesus em primeiro lugar e não estiver em conformidade com a palavra de Deus, vai ruir. Essa é a sequência: Jesus, a doutrina, aí depois vem a igreja de Cristo, ok? Igreja como edifício de Deus, são 3 pontos que nós vamos aprender: arquiteto e pedra angular do edifício, alicerce do edifício e as pedras do edifício. É nessa sequência aí que nós vamos estudar a nossa lição de hoje. E primeiro ponto, eu queria falar sobre a pedra no Antigo Testamento, né? A pedra de esquina, a pedra angular, e depois no Novo. Eu gostaria de compartilhar com você o livro de Jó, capítulo 38, versículo 6, sobre essa é uma pergunta. No capítulo 38, não sei se você já leu, Deus faz 31 perguntas a Jó. É a primeira vez que Deus começa a responder os questionamentos de Jó. E ele vai dizer: sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E aqui a pedra no hebraico é pirá, significa canto, né? Um canto. E referindo-se a objetos quadrados, que as pedras antigamente era talhada quadrada, e a esquina referindo-se ao governo ou chefe. Então, quando Deus está perguntando a Jó, o que ele está perguntando na nossa NTLH? Em cima de que estão firmados as colunas que sustentam a terra? Se você abrir a sua Bíblia agora, na nossa tradução NTLH está assim: olha o que Deus está perguntando para Jó. Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra, ou seja, sustentam o planeta? E ele faz a segunda pergunta: quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Não sei se os irmãos tiveram essa oportunidade, mas eu sempre fui curioso, e o professor de ciência, estava no ensino fundamental, eu perguntei ao professor sobre essa questão da Terra. A Terra está no meio do universo, sem nada segurando. E aí ele deu uma explicação sobre a Lua. Não tem um ímã, você já pegou um ímã de fone? Tem um ímã que afasta um fone do outro. Ele falou que essa é a gravidade, não é a gravidade, é uma... Aí ele explicou cientificamente, ele não falou que ao mesmo tempo que ela se espelha, ao mesmo tempo ela se atrai, então ela afasta e ao mesmo tempo fica... Então isso tudo é o quê? É o poder de Deus. O que sustenta o mundo no universo sem nada segurando? É tudo aquilo que a ciência vai descobrindo, né? O porquê, mas tudo Deus. Tudo Deus que criou. Então, quando Deus pergunta isso, porque Jó, ali nas suas indagações, tem um momento que Jó falou: eu não vou me calar, porque Jó sofreu muito, e eu vou começar a perguntar, ou seja, eu quero saber o que de fato está acontecendo comigo, já que eu não fiz nada. E aí Deus responde, além das outras 29 perguntas, essas 2 perguntas. Você esqueceu, ou seja, você esqueceu quem está no controle? Quem é que sustenta tudo? Sou eu. Então, se sou eu, tudo que está acontecendo, porque só aconteceu na vida de Jó, porque o diabo foi lá, pediu permissão a Deus para fazer. Então, tudo está sob o controle do nosso Deus. Continuando, igreja como edifício de Deus. Está em Isaías, outro texto, 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, a pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Em outro texto, aquele que tenha fé, não tenha medo. Quando ele diz não apresse, não tenha medo. E essa pedra que Isaías está falando, que ele era o profeta messiânico, está apontando para Jesus, o Messias,
que viria, como nós sabemos, que veio no Novo Testamento. E um outro texto que nós vamos continuar pensando, mais falando da revista aí no nosso ponto. De modo geral, pedra de esquina ou pedra angular se refere à fundação ou alicerce sobre o qual se constrói. Então, quando você ler na Bíblia em qualquer texto, porque tem vários textos que falam sobre pedra de esquina, pedra angular, está falando de fundação e alicerce. Então, Cristo é o alicerce, o fundamento da nossa vida e principalmente da onde a igreja é edificada. Continuando, agora usando o texto do Novo Testamento, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. O termo grego que Paulo usa aqui é agrogoniaios, que significa localizado em um canto extremo, a pedra de esquina da fundação. Nós vamos entender, eu vou mostrar uma imagem que vai simplificar isso para os irmãos. Essa imagem que eu tirei na internet é de uma igreja, a Igreja de Madre de Deus, em Macaú, lá em São Paulo. Hoje é uma ruína, ela foi, se eu não me engano, construída no século XVI, também foi o Colégio Pedro II, se não falha a memória, e aqui tem uma pedra fundamental, que é a pedra de base, aonde foi construída a igreja. Aqui nessa igreja também, quando se inaugurou, colocou-se a pedra fundamental, a Bíblia, né? Porque a igreja ela é sustentada sobre a palavra de Deus. A pedra angular, em arquitetura, o nome dado a cada um dos silhares que formam um cunhal de um edifício, sendo o termo usado muitas vezes com o significado de pedra fundamental e, em sentido figurado, o fundamento ou base de qualquer coisa. Então ali foi construído. Agora, para ficar mais simples, não sei se está muito pequeno, lembra daquelas construções antigas dos gregos? A pedra angular é isso daqui, ó, é o canto. Tá vendo com as colunas, tudo sendo construído? Esse templo é o templo de mais um Carré, que foi construído do ano 19 a 16 a.C., que fica na cidade de Minis, na França. Ele é um dos templos assim que mais foi preservado, a sua arquitetura. Então, por isso que a foto está nítida. Se você for em Roma, tem muitas ruínas antigas, de onde Paulo andou, mas esse aqui ainda fica muito firme. Olha onde a pedra está. Uma pedra grande, né, colocada na esquina, da onde se funda. Isso é a pedra de esquina, é a fundação. É aqui que a igreja está fundada. O alicerce é Jesus Cristo. É um alicerce firme. Lembra quando Jesus usou aquela parábola, diz que um homem foi lá e construiu a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e levou. O outro construiu sobre a rocha, veio a tempestade, passou o vento, mas a sua casa não ruiu. É assim, e ele estava falando, ele é o alicerce, Cristo é o alicerce da nossa vida. Se nós não construirmos a nossa casa, a nossa família, os nossos ideais, os nossos sonhos sobre Cristo, há uma grande chance de ruir e nós perdermos todo o nosso empenho. Então significa, o nome é cunhal, né, cilhar do canto da fundação, é o nome que se usava na época do Novo Testamento e também de outras épocas também, é cilhares, pedras lavradas da fundação, ok? Se os irmãos quiserem fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Continuando, a igreja como edifício de Deus. Primeiro ponto, arquiteto e a pedra angular do edifício. Por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra, Sião é Jerusalém, uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tenha medo. Aqui é o texto que eu acabei de ler de Isaías 28, 16, mas agora na linguagem de hoje. Quem tem fé não tem medo, porque Deus colocou em Sião, ou seja, em Jerusalém, uma pedra preciosa
e escolhida por ele, e foi Jesus. Esse foi Jesus, o nosso Salvador, que foi prometido, e a igreja e tudo deve ser baseado como Cristo, como seu alicerce e fundamento. A igreja como edifício de Cristo, 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos companheiros, olha só, companheiros, em outra tradução, cooperadores de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno ao qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Aqui, Paulo está falando a uma igreja, como os irmãos sabem, a igreja de Corinto é uma igreja problemática, mas Deus está chamando essa igreja a se unir, a serem o quê? Cooperadores. A igreja a ser unidos, porque nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Sermos cooperadores. O que eu posso fazer para o trabalho do Senhor? E quando o pastor fala, a gente vai logo pensar nas quatro paredes. É importante que você venha aqui e ajude, trabalhe. Amém? Nós precisamos de cooperadores, precisamos. Mas temos que entender que nós estamos trabalhando para um reino. Então você tem que trabalhar aqui e também trabalhar para o reino de Deus durante a sua vida. E como você trabalha para o reino de Deus? Evangelizando, ganhando, falando do amor de Deus, sendo exemplo, sendo testemunha de que Cristo vive, como Paulo nega, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo isso você está contribuindo e cooperando para o trabalho do Senhor. Porque a igreja, como eu falo com os irmãos, não é só o templo. A igreja é todo o seu conjunto de trabalho que ela realiza. Mas ela tem uma missão fundamental: o anúncio do Evangelho de Cristo. Porque senão a gente também às vezes faz uma barganha com Deus. A gente vai lá, faz as coisas da igreja. Eu conheço pessoas que trabalham, até ofertam, e já acha que é o suficiente. Estou fazendo para receber bênção de Deus, como tem muitos que fazem isso. E não é assim, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Aí o ponto, o arquiteto e a pedra angular do edifício. Está aí na nossa revista, página 1, que é depois da introdução, depois da igreja como edifício. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. O autor aponta aí logo Efésios, capítulo 2, versículo 20, que nós acabamos de ler. Pastor, o que seria esse fundamento dos apóstolos? Na nossa revista, a pedra angular é de importância crucial para qualquer edifício, correto? E diz assim, ela mesma faz parte do fundamento, ajuda a manter o edifício firme e também coloca alinhado, mantendo-o assim. Somente Cristo é a pedra angular e o apóstolo Paulo vê a fundação de Jesus Cristo, especialmente como de conservar firme unido o edifício. Diz assim Efésios 2, 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros, para que se tornem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, olha só, assim, também unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos. Aquela quadrinha que eu mostrei para os irmãos ali. Cada um de nós faz parte dessa construção da igreja. Cada um de nós somos uma pedra, uma parte dessa construção. E não dá para, como eu falo com os irmãos, como nós aprendemos no corpo de Cristo, mesmo que cada um tenha a sua função, nós precisamos de todos. Então, cada um de nós tem a sua importância e o seu significado dentro da igreja de Cristo. Porque cada um, nós vamos aprender mais à frente, fazemos parte desse edifício. E aonde Cristo, aonde Deus quer viver e habitar com o seu Espírito. Então nós temos uma grande responsabilidade, porque Deus é o nosso arquiteto, e Ele colocou uma pedra angular que firma esse edifício que é Cristo, e nós temos que fazer que esse edifício se desenvolva, cresça e se torne a casa do Senhor. Segundo ponto, aí da revista, o alicerce do edifício, ainda na página 23. O alicerce do edifício, lançado pelos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, é o quê? É a doutrina por eles
ensinada. Então, o que os profetas lançaram para nós foi o quê? A palavra de Deus. Então a igreja, ela precisa estar firmada sobre a palavra de Deus. Se ela não estiver firmada na palavra de Deus, ela não é uma igreja, ela é uma seita, ela é qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. Por isso que o pastor conversa com os irmãos e chama os irmãos para o conhecimento bíblico, porque a única forma da igreja crescer e desenvolver é através da palavra de Deus. Então, aquilo que os apóstolos deixaram a doutrina dos apóstolos e os profetas, que são o Velho Testamento, é onde está baseada a nossa fé. E aonde nós vamos confrontar o mundo. Não é confrontar o mundo para vencer no sentido de lutar, é para vencer as nossas tentações, vencer as nossas dificuldades, e nós vamos vencer o mundo quando vidas são tiradas desse mundo para Deus. Essa é o nosso, por isso que nós temos que estar armados, que a Bíblia é o quê? É a espada do cristão. É ela que vai nos defender dos momentos difíceis, naquele momento que você está precisando de alento, de dificuldade, quando você não está ali com alguém, o que acontece? Você tem a palavra de Deus que te conforta, né? Que te auxilia e que fortalece-nos para que possamos vencer as tentações. 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz: porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus. Nós somos o quê? Companheiros. E vocês são o terreno no qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também um edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce, ou seja, anuncio a palavra de Deus que é Cristo, outro constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado. Então, se eu sou uma pedra, eu entendi que eu sou uma pedra viva, eu faço parte dessa construção, eu tenho que me alinhar ao máximo para que eu encaixe bem dentro desta construção, dentro desse trabalho, para que de fato eu seja aquilo que Deus está me chamando, um cooperador, um que ajuda em todos os sentidos. Quando eu compreendo isso, eu começo a fazer e a pensar e realizar em mim, né, o exercício de que eu preciso melhorar. Porque senão eu não vou me encaixar. E o cristão tem que ser quadrado, porque redondo o diabo rola para tudo quanto é lugar, como a gente brinca, né? É bom ser quadrado e o diabo não rola. Se você for redondo, mas pastor, eu sou muito quadrado. Não tem problema não. É bom que eu não saia do lugar da onde Cristo me colocou, ok? Continuando ainda o alicerce, que é o fundamento, na página 23, agora a gente vai pular para 24, tá? A igreja é edificada pelo ensino da palavra. Não está aí na revista, eu estou botando aqui. A igreja é edificada pelo ensino da palavra. Eu posso, como pastor, trazer qualquer estudo para os irmãos, ou qualquer livro, qualquer material que seja, que não seja fundado na palavra de Deus. Beber uma aguinha. Ontem nós começamos o estudo dos homens, né? O livro Homens de Verdade, e o livro busca resgatar a identidade do homem que Deus criou, não é? E não que a sociedade construiu, né? Os estereótipos de homem valente, homem com H, nós estudamos sobre isso, porque não é isso que Deus nos construiu. Deus nos construiu como a imagem e semelhança dele, para cuidar, ser marido, né? Tá ali cuidando daquilo que Deus nos deu. Por isso que Adão perdeu, porque Adão deixou do propósito de Deus para a vida dele, nós não podemos sair desse propósito. Continuando, voltando para a revista, aí, na página 24, há um alerta para aqueles que estão ensinando hoje. Cuidado com os materiais que vocês estão usando. Construa não com ouro, prata e pedras preciosas, mas com algo mais precioso. O quê? A sã doutrina e a prática de uma vida
pura. A gente tem que ter um cuidado, até porque o vídeo para a internet, mas nós olhamos algumas igrejas que a igreja vai por essa beleza e esse lado, né? De apelar para esse lado, e não é isso. A igreja, ela tem um fundamento muito mais importante, que é a presa preciosa, que é Jesus. A doutrina, ou seja, a sã doutrina e a prática de uma vida pura. E se isso, a igreja pode ser construída toda de ouro, de prata, pode ser linda, maravilhosa e tudo, e você pode ir numa igreja pequena, sem muita estética. Como eu falei com os irmãos, onde eu aceitei Jesus era numa igreja que estava, era uma casa abandonada, caindo aos pedaços. E aí tinha um hino antigamente, né? Igreja pequena, onde Deus falava. É um hino muito bonito que chama esse apelo. Hoje a gente tem um glamour tão grande e esse glamour a gente não vê mais, de fato, a presença de Deus. Pode estar num ambiente mais humilde que seja, mas ali é a presença do Senhor. Não é que Deus só está na pobreza, mas você pode ver que quando há muito glamour, Deus não é muito valorizado, porque a gente vai valorizar o ouro e a prata. Ok? Continuando no terceiro ponto, página 24 ali em cima, as pedras do edifício. Os crentes são as pedras vivas edificadas sobre o alicerce. Isso que o pastor vem conversando com você. Você é uma pedra viva e não morta, que juntando, simplificando, tem aqui o João Márcio Silva, que são pedreiro, né? O tijolo vai fazendo a parede, um por um, é a igreja de Cristo. Cada um se torna aquela pedra, porque aqui nós estamos falando lá do Novo Testamento, não havia tijolos como tem hoje, a maioria das casas era pedra. Essa é a construção. Então, cada um de nós faz parte dessa construção. Não podemos ficar... Cada novo convertido é uma pedra, ou seja, uma nova pedra viva para completar o edifício. Então, se eu quero que o edifício aumente e cresça, eu tenho que ser uma pedra viva e buscar mais pedras vivas. Entendeu? É isso aí. Por isso que o pastor fala da mensagem da pregação, não é só no pensamento do crescimento da igreja, não, irmãos. Esse é um compromisso e missão que a igreja tem e que cada cristão tem. Eu falo que ovelha produz ovelha. Ovelha que não produz ovelha tem alguma coisa errada, talvez ele não seja ovelha ainda. Aí, por isso que a reflexão sua. Eu estou refletindo Jesus? Eu estou sendo luz e sal dessa terra que Jesus nos chamou? Eu estou realmente dando os traços de que eu sou discípulo e sou seguidor de Jesus? As pessoas olham para a minha face, o meu comportamento, a minha forma de agir e conseguem enxergar a fé que eu declaro? Eu sempre falo com os irmãos que a Bíblia que o mundo lê não é a nossa, somos nós. Como falei, muitos têm Bíblia em casa por amuleto. Tem lá um quadro, já falei isso várias vezes, né? Um Salmo 93, Salmo 91, Salmo 23. Mas eles estão ali, aquilo é uma proteção, aquilo é um amuleto. Mas eles não sabem nem o significado disso. Aquilo só faz sentido quando alguém convertido, alicerçado na palavra, sendo pedra viva, e mostra para eles que, de fato, o que é ser convertido. E aí faz toda a diferença na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus, ok? Vamos para o ponto, continuando ainda as pedras do edifício. Cheguem perto dele, 1 Pedro 2, 4, 5, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil. Lembrando, né, que Jesus foi morto, rejeitado por Israel, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedra viva, deixem que Deus as use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Você está vendo que o texto diz assim: deixem que Deus os use. Porque eu posso escolher deixar ser usado por Deus ou
Não, porque Deus não obriga ninguém. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vem, chuta a porta e invade. Jesus diz: eis que estou à porta, se você abrir. Então, se você quiser obedecer, tudo bem. Se você não quiser obedecer, Deus vai te amar do mesmo jeito. Mas você vai sofrer as consequências da sua desobediência. Então, Pedro está falando, deixe que Deus use. Ok? E é isso, final do versículo. E é isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Lembrando, o pastor também já disse na lição de quarta-feira, né? Foi aos poucos que os cristãos ali, novos convertidos ali nos primeiros anos do cristianismo, eles deixaram o judaísmo aos poucos, então ainda tinha a ideia do sacrifício e tudo. E Pedro está alertando, tem hora que vocês fazem sacrifício para receber alguma coisa de Deus, mas na verdade, lembra daquele... eu esqueci agora do texto, daquele homem publicano chegou lá, falou, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 3 vezes por dia, eu dou dízimo de tudo, não sou como esse. O outro lá se humilhou diante de Deus. Entendeu? Então a gente pensa que dar sacrifícios, fazer, ou seja, barganhar com Deus, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai fazer por mim ali, mas Deus quer de nós um coração puro. E é isso que está faltando em nós. Quarto, aqui não está na lição, mas eu acrescentei, pedras bem ajustadas, que está no texto. Continuando, Efésios 2, 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, nós já lemos, tendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos sendo edificados juntos, ou seja, pedras bem ajustadas, porque se na época, hoje você tem uma técnica para fazer um tijolo, o tijolo, por mais que tenha 1 milímetro ou não, ele é certinho para você construir. Naquela época a pedra tinha que ser talhada com todo cuidado, se tivesse uma pedra maior do que a outra, o negócio não ia dar certo. E aí ia ficar, muito mal ajustado. Então, olha como eu tenho que me ajustar. E uma coisa que me preocupa, os irmãos, hoje nós não queremos nos ajustar ao Evangelho. Nós queremos que o Evangelho se ajuste a nós. Pessoas procurando igrejas que são compatíveis ao que ela quer, ao que ela pensa. Isso é comum. Aí todo mundo, que bom que tenha vários tipos de igreja. Eu sei, mas você vai ver que a pessoa, agora não estou me adaptando aqui, eu vou para lá. Aí não muda, não estou me adaptando aqui, eu vou para lá. Irmãos, o Evangelho não tem que se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptar ao Evangelho, bem ajustado. Senão, eu nunca me encaixo, eu nunca faço parte do corpo de Cristo, eu nunca faço parte da igreja. Eu estou sempre fora, porque não consigo fazer parte da parede da construção. É bem ajustado, pedras bem ajustadas. E não é, irmãos, é fácil não. A Bíblia diz, se for possível, busque a paz com toda e a santificação sem a qual ninguém... Ou seja, se for possível, você quer a paz com seu irmão não quer com você. Mas o importante é que você está fazendo a sua parte. Você está tentando se ajustar. E Deus está olhando. E ali é ajustado, unir estreitamente com, montar, colocar juntos os diversos componentes. Isso significa se ajustar. Eu tenho que me ajustar. Se o meu irmão não quer, não importa, eu tenho que fazer a minha parte. Vamos para o ponto 2, então. Ponto 2. A nossa conclusão dessa parte, porque na outra semana a gente vai falar sobre o rebanho, A igreja como rebanho de Cristo. Conclusão, a igreja como edifício, Deus é o arquiteto. Segundo, Cristo é o alicerce. Terceiro, cada convertido é uma pedra. E final, pedras vivas bem ajustadas. Então, é essa súmula que nós temos que aprender, de que, voltando lá naquele slide, Cristo é a base, a doutrina dos apóstolos, o subsolo,
e depois vem a igreja. E aqui a pedra de esquina eu usei uma ilustração, né, que é o Jesus Cristo, é aquilo que nos une como pedra de esquina. Pode falar, irmão João Márcio. Exatamente. Irmãos, tudo que nós estamos aprendendo aqui é para reflexão nossa, tá? A igreja de Cristo depende de Deus e depois do trabalho de cada um de nós, como pedra viva. Então, se o meu irmão não está fazendo, não importa. O meu trabalho é fazer. E também eu não tenho que não importar com ele, eu tenho que fazer a minha parte de orar por ele. Pedir Deus desperte o meu irmão, porque alguns de nós demoramos, às vezes, irmão, como diz o ditado, às vezes a gente pega no tranco, às vezes a gente demorou a despertar, a perceber. Infelizmente, às vezes vem um problema e mostrou, poxa, aquilo que o pastor falou, aquela mensagem que eu ouvi, se eu tivesse feito desse jeito, a gente vai fazendo o quê? A gente vai amadurecendo e vai refletindo. Olha, eu tentei fazer do meu jeito e deu tudo errado. Então agora eu preciso fazer do jeito de Deus, o jeito que Deus quer. Então, ore para o seu irmão ser despertado, porque de repente ele ainda não se despertou. E um dia, como Deus, num momento, se despertou você para essa obediência, Deus também o chame e o convide para esse momento. Como eu falo com os irmãos, Jesus Cristo, não julgueis para que não sejais julgado. O nosso intuito de aprendizado é reflexão sobre as nossas atitudes. E cada dia mais nós precisamos fazer isso. Vamos orar então para terminar a nossa EBD. Alguns irmãos não puderam estar, a chuva, pegou. Também teve irmãos que mandou mensagem, disse que não poderia também estar presente. Nós vamos estar orando essa semana. Nós temos hoje aniversário da minha esposa, da Daís, da irmã Ana Marta, e agora no próximo 1º é aniversário da nossa irmã Patrícia. Então nós vamos estar orando por essas 3 irmãs, orando também para os nossos outros trabalhos que nós temos com a igreja. Já convido você para domingo à noite, às 19 horas, hoje, o nosso culto à noite. Amém? Oremos. Excelso Deus, querido Pai, obrigado pela oportunidade que temos de louvar, adorar o Teu nome nessa escola bíblica dominical, aprender da Tua palavra, que possamos, ó Deus, fazer a nossa parte como edifícios do Senhor. Termos, ó Deus, a compreensão de que somos pedras vivas e possamos estar com a nossa vida alicerçada no Senhor, na Tua palavra, na mensagem que os apóstolos, os profetas deixaram para nós, que muda e que transforma as nossas vidas, Senhor. Continue falando aos nossos corações, continue, ó Deus, transmitindo a nós o seu querer, a sua vontade, e que jamais esteja no nosso coração o desejo, Senhor, de fazer aquilo que queremos, de fazermos a tua vontade, porque o teu próprio Filho disse, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, a parte de mim se cale, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E assim como Cristo cumpriu a vontade do Pai, possamos também cumprir a sua vontade, Senhor, em nossas vidas. Abençoe neste momento a nossa irmã Ana Marta, que está completando mais uma primavera no Senhor. Abençoe seu esposo, seu lar, seus filhos, seus netos, Senhor, toda a sua família. Aproveitamos também, oramos, Senhor, pela vida do Miguel, que está se recuperando da cirurgia. Graças a Deus está correndo bem. Abençoe a Priscila, o Isaac, Senhor, esse momento possa passar e o Miguel possa voltar a ter toda aquela energia que ele sempre teve, graças a Deus. Abençoe neste momento, Deus, a minha esposa, está completando também mais uma primavera na sua presença. Abençoe, Senhor, a sua vida, o seu lar, seus sonhos, seus projetos, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pela nossa irmã Patrícia, que agora no próximo dia 1º estará também completando, Senhor, mais uma primavera na sua presença. Abençoe o seu esposo, irmão João Márcio, abençoe os seus filhos, ó Deus, a Tayane e o João Gabriel, seja abençoando também os seus netinhos, toda a sua família, Senhor, seu trabalho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos um dia de paz, guardado pelo Senhor. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Até a noite no nosso culto, às 19 horas.